Aqui. Gente, bom dia a todos, pessoal. Vamos dar prosseguimento, pessoal do online, para quem não me conhece, eu sou professor de Direito Empresarial, aqui do curso Fórum, e atuo na área do Ministério Público, na área criminal. Tá? Mas vamos embora. Direito Empresarial, eu selecionei 4 julgados, tá, importantes. O primeiro do STJ, o primeiro julgado mexe com quadro geral de credores, mexe com a natureza do crédito, né, a importância do crédito, né, no quadro geral de credores. Existe uma ordem de pagamentos, enfim, a natureza do crédito. O STJ proferiu uma decisão equiparando ao crédito trabalhista. Vamos explicar. O segundo julgado, mexe com sócio, que é do curso Fórum. Esse curso Fórum, o sócio, estou dando um exemplo, o sócio do curso Fórum sai da sociedade. Ele se retira da sociedade, ele passa a ser um ex-sócio. E a questão envolvendo se o ex-sócio, que não é mais sócio da sociedade, se ele responde pelas dívidas sociais, né, ou não. Inclusive, aí eu peguei o gancho para puxar também uma questão para a reforma trabalhista. Né? Por exemplo, antes de começar a aula, a gente estava debatendo aqui, vai ter concurso para a Procuradoria do Município do Rio. Direito do trabalho cai. Pode ser um tema. Então, a jurisprudência trata do ex-sócio, mas eu puxei o gancho para mexer também com o ex-sócio e dívidas trabalhistas. Eu sou sócio, não sou sócio, tá? Mas vamos fingir, eu sou sócio do curso Fórum, eu saio da sociedade. Não deixo de ser. Eu tenho responsabilidade pelas dívidas do Fórum? E pelas dívidas do Fórum, meu patrimônio pessoal pode ser alcançado pelas dívidas trabalhistas, eu sendo ex-sócio? Como é que ocorre isso? Existe na reforma trabalhista tem uma mudança, que a gente vai ver daqui a pouco. O terceiro julgado diz respeito a um conflito entre o novo CPC e a lei de falências. O novo CPC, né, trata de prazo, dia útil. O CPC de 73 não tratava de prazo, não tratava de prazos corridos. Os prazos processuais não eram contados em dias úteis. Né? Hoje o novo CPC prevê prazo em dia útil. E tem a lei de falências, que tem uma questão também, vários prazos, né? Inclusive para recorrer, prazo para o stay period, que a gente vai ver, que é o caso até do STJ. Como é que fica esse conflito entre o artigo 219 do CPC de 2015 versus a lei 11.101? Né? Os prazos também são em dias úteis ou não. O terceiro, isso aí o que eu acabei de falar é o quarto julgado. O que eu acabei de falar é o quarto julgado, desculpe. O terceiro julgado trata do recurso. É isso? De recurso. CPC e lei de falência, o terceiro. O quarto é contagem de prazos. O terceiro também mexe com CPC. Vocês sabem que o novo CPC entrou em vigor e a orientação originária é que só cabe agravo de instrumento nas hipóteses previstas em lei. Né? Mas esse rol taxativo das hipóteses de agravo tem sido mitigado. Né? Tem sido mitigado até porque o próprio legislador ele não consegue prever todas as hipóteses. Mas a ideia básica, originária do novo CPC, da decisão interlocutória, cabe agravo, mas só cabe agravo nas hipóteses previstas em lei. Né? Se não couber agravo de instrumento, lá na frente, quando for proferida a sentença e for interposto o recurso de apelação, aquela questão que seria apreciável em agravo, mas não tem previsão, pode ser apreciada isso na apelação. Isso é a regra do CPC, lá do Alexandre Câmara, do Daniel Assunção. Né? Só que aí entra o Cláudio Calo. E se a questão envolver lei de falências? Lei 11.101. Né? Como é que fica? E se a lei 11.101 não prevê agravo? Né? Aí veio o STJ decidindo essa questão muito importante, inclusive. Eu vou dar alguns casos que não tem previsão. Né? E aqui na lei de falências tem uma questão que corre o seguinte, presta atenção. Eu vou dar essa hipótese até. Tem um caso de decisão interlocutória que a lei não prevê. A lei não prevê agravo de instrumento. Lei de falências, não é CPC não. Decisão interlocutória. O juiz profere uma decisão interlocutória em que não prevê agravo de instrumento. E lá no final, o juiz profere uma outra decisão, que não é apelação, que não é sentença.
Porque se fosse sentença, caberia apelação, mas não, também é decisão interlocutória. Como é que fica? Lembrando a vocês o seguinte, gente, quem está em falência ou em recuperação está em situação emergencial, ou não está? Né? Um empresário que esteja em recuperação, ele está em situação emergencial, está em situação de crise, está doente. Né? Não pode demorar muito, porque isso também é ruim para os credores. Né? Então a solução tem que ser resolvida o mais breve possível, obviamente, não pode se perpetuar. Então a questão é, será que essa sistemática recursal do novo CPC, né, deve ser aplicada à Lei 11.101, a Lei de Falências? Então a gente vai ver isso. Esse é o terceiro. E o quarto, conforme eu falei para vocês, é a questão da contagem de prazos, que pode ser perguntado. Ou seja, tem que ficar em mente o seguinte, muita coisa vocês aprendem do Código de Processo Civil, com direito processual, professor de processo, tem muitos julgados do STJ no tocante à questão do novo CPC. Mas você não pode deixar de observar os microsistemas que nós temos. A Lei 11.101 é um microsistema, a Lei de Falências. Então, vamos começar com o primeiro? O primeiro é o seguinte, o primeiro julgado do STJ está dizendo o seguinte, vocês sabem que falência é um processo de execução, que é um processo de execução concursal. Tem um concurso de credores. Vocês sabem que na recuperação também é importante saber o quê? O devedor tem recuperação, mas é importante saber a natureza do crédito, né? A natureza do crédito que os credores ostentam. Então, tanto na falência quanto na recuperação, é importante saber que tipo de crédito você tem. Se você é um credor trabalhista, se você é um credor com garantia real, se você é um credor quirografário, um credor comum, né, que não tem garantia, não tem privilégio, que tipo de crédito você tem, para saber qual é a classe, em que classe você vai ser colocado, né, para ver o pagamento, para exercer seus direitos creditórios. Porque não é tudo misturado, você não bota no mesmo saco, eu sou credor do curso fórum, então bota tudo no mesmo saco, uma bagunça total. Não. Dependendo do crédito que você tem, você vai ser colocado na categoria específica. Vocês sabem que a falência é um processo de execução concursal, por quê? Porque existe uma ordem no pagamento desses créditos. Né? Exemplo, né, você vai ver o artigo 149 da Lei de Falências, no caso da falência. As pessoas falam, o primeiro a receber, né, é o credor trabalhista. Não sei quem disse isso para vocês. Né? O credor trabalhista, ele é o primeiro a receber no artigo 83 da Lei de Falências. Mas será se não tem outros créditos que devem ser pagos antes do 83? Então, na verdade, na hora do pagamento, a falência é o seguinte, é uma liquidação. Né? Você arrecada, vocês tiveram aula comigo, né? Inclusive, ainda vai ter. Tá? Não, vai ter esse ano, sim. Ainda vai ter esse ano, vai ter, já agendei as aulas, inclusive. Né? Então, não, ainda vai demorar um pouquinho. Isso para quem já fez a turma de título de crédito. Eu dei uma aula de título de crédito gravada, uma aula extra, não sei se vocês já observaram, é uma aula importante. Tá? Gostaram? Foi boa a aula? Gravada? Porque gravada, eu e a câmera, às vezes não é tão boa. Né? Mas, enfim, então, vocês têm que observar na falência, a falência é um processo em que, se o curso fórum falir, vão ser arrecadados os bens do curso fórum para serem vendidos. E com a venda, pagar os credores. O pagamento está no artigo 149. Tá? Já na recuperação, não. Na recuperação, você tenta uma reestruturação do devedor. Pode haver ou não necessidade de venda de bens, mas não necessariamente haverá. Pode haver ou não, mas também vai pagar os seus credores, de acordo com a classe, de acordo com a natureza do crédito. Na falência, os primeiros a receber estão no artigo 85. O artigo 149 da Lei de Falências prevê isso. Tem que pagar as restituições, tem que fazer devoluções. Depois de pagar o 85, vai pagar o 84, chamado créditos extraconcursais. 85, restituições. 84, os créditos extraconcursais. Na seguinte ordem, 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa ordem, é uma sequência, está aí na lei. Na seguinte ordem, quem tiver com a lei aberta, depois de pagar o 84,
é que vai se pagar 83 na falência. Aí tem o inciso 1 até o inciso 8º. Quem está com a lei aberta está visualizando o que eu estou falando. 83.1 a 8. No 83.1 a 8, tem crédito trabalhista, até 150 salários mínimos, e crédito de acidente de trabalho. Depois de pagar todos esses credores, de 83, inciso 1 ao 8, se sobrar dinheiro ainda, pode sobrar, você vai pagar o 153, ou seja, você vai, no caso de sociedade, você vai devolver, você vai dar as sobras para os sócios, proporcionalmente à parte de cada um. Se for uma Eireli, ao integrante que titulariza a Eireli. Em sobrando. Então, pode sobrar dinheiro na falência? Pode. Então, na falência, necessariamente, há verba haver venda de bens. Na recuperação judicial, pode haver ou não, vai depender do plano. Certo é que é importante a natureza do crédito, para saber onde você vai colocar esse crédito. Tá claro? Você pode ser, presta atenção, não se leva em conta a pessoa do credor, leva-se em conta a natureza do crédito que esse credor tenha. Porque em dado momento, por exemplo, eu, credor, eu posso, em dado momento, ser um credor trabalhista. Mas eu também posso ter outro crédito quirografário. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Nada impede, por exemplo, eu estou dando aula hoje aqui. Então, o valor da aula decorre da minha relação de trabalho com o curso fórum. Então, digamos que eu tenho direito a receber R$1.000 hoje, em razão da aula. Então, esse valor decorreu da relação de trabalho, eu sou um credor trabalhista em relação a R$1.000. Mas vamos supor que daqui a 2 semanas, o curso fórum me peça emprestado, eu sou muito amigo do pessoal do curso fórum, R$100.000, empréstimo. O curso fórum está precisando de dinheiro, me pede R$100.000. Em relação aos R$100.000, se eu não pedir garantia alguma, eu sou um credor quirografário. Vocês estão entendendo ou não? Então, R$1.000 eu vou receber como credor trabalhista e R$100.000 credor quirografário. Quanto o curso fórum me deve? R$101.000. Mas você não vai levar em conta o credor calo, você vai levar em conta a natureza dos créditos que o calo tem. Então, apesar da pessoa ser a mesma calo, eu tenho dois créditos de natureza diferentes. Uma decorreu da relação de trabalho, outra decorreu do mútuo. Deu para entender ou não? Deu para entender? Então, R$1.000 eu vou receber aqui, ó, 83.1. E os R$100.000? 83.6. Corre o risco de eu não receber os R$100.000, porque é uma sequência, é uma ordem, né? Você pode passar no concurso, né? Em último lugar, e corre o risco de você não ser chamado, de não ser investido, certo ou errado. Então, isso pode acontecer. Deu para entender o que eu estou falando ou não? O que a jurisprudência está entendendo é o seguinte: o crédito trabalhista ele tem natureza alimentar, beleza? Se você tem um crédito trabalhista, você tem natureza alimentar e recebe 83.1. Mas o que a jurisprudência do STJ tem sustentado é que, às vezes, o crédito é de natureza alimentar, apesar de não ser trabalhista. Ou seja, o crédito trabalhista tem natureza alimentar e tem uma preferência na Lei 11.101. Entretanto, existem créditos de natureza alimentar que não decorrem de relação de trabalho. No caso do julgado que eu passei para vocês, já vou ler, foi um crédito que decorreu, quem quiser pegar, deixa eu dar o RESP, está aqui o RESP, recurso especial 1799, recurso especial 1799, 041 Paraná, 1799 041 Paraná. Na verdade, o que aconteceu? E perdão, gente, desculpe. Desculpem. Decorreu o quê? Uma pessoa sofreu um acidente de trânsito. Acidente de trânsito, então ela vê com relação de trabalho, né? Uma pessoa sofreu um acidente de trânsito, inclusive sofreu incapacidade definitiva para o trabalho e teve direito a um pensionamento, uns alimentos.
Tá? Então, ele recebeu o numerário decorrente de acidente de trânsito. Só que o devedor, quem lhe deve, entrou em recuperação. Então, a questão é o seguinte aqui. Ó. Ele não mantém relação trabalhista. Ele não mantém nenhuma relação trabalhista. Ele sofreu um acidente de trânsito, né? A pessoa foi condenada a pagar alimentos a ele, é um pensionamento. Deu para acompanhar o que eu estou falando ou não? Só que esse devedor é sujeito a lei 11.101 e está em recuperação. O que o STJ disse? Opa, muito embora não seja um crédito trabalhista, porque não decorre de relação de trabalho, muito embora seja um crédito, não seja um crédito trabalhista, esse crédito decorrente de acidente de trabalho tem natureza alimentícia. Tem natureza alimentícia. Como tem natureza alimentícia, apesar de não ser trabalhista, o STJ passou a equiparar ao crédito trabalhista. Passou a equiparar ao crédito trabalhista. Então, o STJ falou o seguinte, então você tira da cabeça o seguinte, toda vez que tiver natureza alimentar o crédito, tem natureza, não é trabalhista porque não decorre de relação de trabalho. Deu para entender? Mas por ter natureza alimentícia, passa a ser equiparado, tratado como se fosse crédito trabalhista. E tem uma preferência, é pago junto com os trabalhistas. Tá? Então, aqui decorreu de acidente de trânsito. Vamos ver outras hipóteses? Não estão aí. O STJ também já decidiu. Honorários advocatícios. Honorários advocatícios. Na verdade, existe uma relação de mandato entre o advogado e o seu cliente, né? O outorgante de poderes e o outorgado. Honorários advocatícios. Então, preste atenção. Mas isso é polêmico, tá, gente? Eu estou falando da oposição do STJ. Honorários advocatícios, vamos supor que você seja advogado do curso fórum, você advogou para o curso fórum, você é mandatário do curso fórum, o curso fórum vem a falir e não te pagou os honorários advocatícios. O fato de você ser credor do curso fórum, e mesmo ele falindo, você vai ter que receber na falência. Estão entendendo ou não estão entendendo? Vocês vão ter que receber os seus créditos junto com os demais, na ordem própria. E o crédito de honorários advocatícios, qual é a natureza? Mudei um pouquinho da jurisprudência, mas a essência é a mesma. Qual é a natureza jurídica desses créditos? Tá? Temos que ter cuidado. Natureza alimentar ou alimentícia. Mas preste atenção, em que posição você vai receber? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando ou está difícil? Está acompanhando? Preste atenção, aqui tem duas posições também. Uma primeira posição do STJ, entende que, como tem natureza alimentar, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, é equiparado ao crédito trabalhista. É a posição também do STJ, inclusive do ministro Luiz Felipe Salomão. O STJ entende que os honorários advocatícios, por terem natureza alimentícia, é equiparado ao crédito trabalhista. Então, em eventual falência, o advogado vai receber no 83, inciso 1. Mas atenção, inclusive vai sofrer também a limitação, ou seja, a lei diz que ele vai receber, no 83, inciso 1, os honorários advocatícios até o limite de 150 salários mínimos. A limitação também é aplicável a ele. Também ele é aplicável. Deu para entender? E o que exceder os 150 salários mínimos vai receber como crédito quirografário. Então, até 150 salários mínimos, recebe no 83.1. O que exceder 150 salários mínimos vai receber no inciso 6. Tá claro? Deu para entender? Então, o STJ também entendeu dessa forma, não só no acidente de trânsito, que tem natureza alimentícia e é equiparado ao trabalhista, mas os honorários advocatícios, tá? Também tem natureza alimentícia e é equiparado ao crédito trabalhista. Beleza? Não acabou não, mas tem uma segunda posição minoritária, essa aqui é majoritária, que entende o seguinte, que os honorários advocatícios, você tem que aplicar o artigo 24 da Lei 8906. Para a prova, se encontrar as posições, para oral ou para escrita,
tem que colocar as posições. Tá? Na múltipla escolha, botar o dominante via de regra, ou o que está escrito na lei. O artigo 24 da lei da OAB, da lei 8906, diz que os honorários advocatícios gozam de privilégio. Então, tem-se entendido que privilégio geral. Então, se gozam de privilégio geral, tem que aplicar o artigo 83, inciso 4, da lei de falências. Então, para a segunda posição, por força do artigo 24 da lei 8906, que estabelece, que preconiza que os honorários advocatícios gozam de privilégio, é um crédito privilegiado, não seria, então, equiparado a trabalhista. Por força do artigo 24, o advogado, credor de honorários advocatícios, deveria receber no 83.4, ou seja, o 83.1, trabalhista e acidente de trabalho. 83.2, está na lei que eu estou falando, 83.2, credor com garantia real. 83.3, credor tributário. 83.4, privilégio especial. 83.5, na verdade não é nem 4, desculpe, 5, privilégio geral. Então, a segunda posição é prejudicial aos advogados. A posição do STJ é benéfica aos advogados. Deu para entender ou não? Mas esta posição, presta atenção, se cair isso na prova, gente, deixa eu organizar vocês. O julgado do STJ trata do credor que titulariza um crédito decorrente de acidente de trânsito, que obteve alimentos. O que eu estou mostrando é uma outra vertente, mas com a mesma ideia. Crédito decorrente de honorários advocatícios também tem natureza alimentícia. Então, o STJ fez isso. Só que os honorários advocatícios têm lei própria, que é a lei 8906. O Estatuto da OAB. Então, essa polêmica. Para a posição majoritária, recebe até 150 salários mínimos no inciso 1, o QCD no inciso 6. Para a segunda posição, como a lei da OAB diz que ele goza de privilégio, o privilégio seria geral, 83.5. Beleza? Mas atenção, esta polêmica só se aplica aos honorários advocatícios constituídos antes da sentença, vou explicar, decretatória de falência. Antes da sentença decretatória de falências. Cuidado, essa polêmica vai falar, honorários advocatícios, questão polêmica. Não, analise o momento em que esse crédito foi constituído. Preste atenção, você é o advogado do curso fórum. Né? Só que você foi constituído advogado, aqui está, foi proferida a sentença decretatória de falências. Mas você advoga para o curso fórum antes dele se tornar falido. Você advoga para o curso fórum antes dele ter decretado a falência. Então você tem direito a receber os honorários advocatícios que foram constituídos antes da sentença. Deu para entender? Antes, ou seja, ele não tinha falido ainda quando você foi constituído advogado do fórum. Então, esses valores decorrentes de honorários advocatícios constituídos antes da sentença, você vai aplicar a polêmica que eu acabei de mencionar. Para o STJ, você tem direito a receber no 83.1 até 150 salários mínimos, para a posição minoritária no 83.5. Captaram a mensagem ou não? Mas preste atenção, vamos supor que o curso fórum tenha tido a falência decretada hoje, né? Mas ele precisa de advogado. A massa falida, foi decretada a falência, foi constituída a massa falida. E a massa falida precisa de advogado para alguma demanda. Então, vai constituir advogado depois da sentença. Captaram a mensagem ou não? Pode até ser você também. Você pode ter advogado para o fórum antes da falência e pode continuar advogando para o fórum depois da falência. Se o seu crédito de honorários advocatícios for constituído após a sentença decretatória de falência, nesse caso, o seu crédito é extraconcursal. Aí não vai botar polêmica, tá, gente? Se o seu crédito for constituído após a sentença decretatória de falência, o seu crédito é extraconcursal. Ou seja, esse crédito extraconcursal você vai receber em razão do artigo 84, antes mesmo do 83. Captaram a mensagem? Então, preste atenção, organizando as ideias. O crédito constituído antes da sentença,
para uma posição do STJ, 83.1 até 150. O QCD, 83.6. Crédito coreografário. O QCD. Para outra posição, 83.5. Da lei de falências. Antes da sentença. Beleza? O crédito de honorários advocatícios constituído após a sentença, 84, crédito extraconcursal. Então, você vai receber esses valores antes desses aqui. Deu para acompanhar? Então, da mesma forma que o crédito decorrente de acidente de trabalho, o STJ está coerente. Da mesma forma que o crédito decorrente de acidente de trabalho tem natureza alimentícia, os créditos também de honorários advocatícios têm e recebe equiparado a trabalhista. Estão captando ou não? Só que a gente tem aqui, para reflexão, tá, gente? Estou dando a posição dominante. Mas para reflexão, já vou voltar para uma outra situação, mas para reflexão, para vocês refletirem sobre o prisma constitucional tributário. Aqui, ó, 83, inciso 1, credor trabalhista e credor decorrente de acidente de trabalho, 83.1. 83.2, credor com garantia real. 83.3, credor tributário. Estão captando aqui? Ó. Presta atenção, gente. Para o credor tributário, na lei velha, o credor tributário tinha uma posição mais privilegiada. Na nova lei, não é nova lei, na lei em vigor de 2005, o credor tributário ele caiu posição. Ele foi desprestigiado pela lei de falência, o fisco. Mas presta atenção, para o credor trabalhista, acidente de trabalho e com garantia real, o garantia real é que subiu. Mas para esses caras aqui ficarem à frente do trabalhista, foi preciso uma lei complementar 118 de 2005, mesmo ano da lei de falências. Lei complementar 118. Esta lei complementar 118, ela alterou o CTN, precisamente o artigo 186. Lei complementar com lei complementar. Então, preste atenção, a lei de falências, a lei 11.101, ela é lei de natureza ordinária. Ela não pode mexer, à luz do artigo 146 da Constituição da República, matéria tributária e matéria de lei complementar. Certo ou errado? Né? Então, presta atenção, não poderia a lei ordinária falar, tributário, vai lá para baixo, fulano, vem aqui para cima. Seria inconstitucional. Então, junto com a lei de falências, foi sancionada a lei complementar 118, que alterou várias coisas, inclusive o 186 do CTN. Então, se vocês forem ler o 186 do Código Tributário Nacional, vocês vão perceber que ele diz exatamente isso, trabalhista acidentário e garantia real ficam à frente do tributário. Então, está legitimado. Tá? Então, o CTN colocou o tributário lá para frente. Mas vamos raciocinar, eu falei para reflexão. Toda vez que você coloca alguém no 83.1, por equiparação, vocês estão acompanhando ou não? Vocês estão colocando, equiparando ao trabalhista, você está colocando gente, credor, no saco do trabalhista, à frente do tributário. Vocês estão causando prejuízo ao tributário. Então, não estão. Quanto mais gente, né, furar fila, é aquele caso, né? Eu estou na fila do cinema da pipoca. Né, eu sou o único da fila. E daqui a pouco vem 3, né? Vem a mãe do fulano, vem a minha amiga, vem a fulana, vem a minha mulher. Quando vai ver, pô, não sou eu sozinho. Né? Ele botou mais 4 ou 5. Quem estiver atrás está ferrado. Primeiro vai demorar. E segundo, na hora que for você, acabou a pipoca. Né? É mais ou menos assim. Né? Pô, eu estou na frente do trabalhista. Aí daqui a pouco, sai botando gente aqui equiparado. 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 Quando vai ver, não tem dinheiro para pagar o tributário. E detalhe, essa equiparação é equiparação jurisprudencial. Vocês estão entendendo, não? Essa equiparação jurisprudencial, gente, é para reflexão. Já dei a posição, já é o dominante, botar na prova, mas a gente tem que ter, né, eu bato nisso, a gente está robotizando o direito. Eu falo para meus assessores isso, vamos parar, vamos pensar. Eu acho que a gente tem que ter um juízo crítico, ter reflexão, saber o que está predominando, mas senão a gente não muda. Né? Mas a reflexão aqui é o seguinte, será se para colocar a gente aqui na frente do tributário, não teria que ter uma lei complementar? Entenderam ou não? A gente está vivendo tempos complicados.
Na verdade, a gente está vivendo tempos em que existe abolício crimes judicial. Quando diz que o aborto até 3 meses. Gente, eu não estou falando se eu sou favorável ou contra aborto, não. Mas na lei diz o crime de aborto e diz as causas excludentes de ilicitude. Se vem uma decisão dizendo que até 3 meses aborto não é crime, abolir o crime judicial. Não estou dizendo que esteja errada a decisão no sentido de até 3 meses, mas vem pela lei. O Congresso, bota aí na lei que é possível abortamento nos primeiros 3 meses. Aí tudo bem. Né? Estão acompanhando? Crime por equiparação, está na moda. Não sou favorável, logicamente, à homofobia, nem à heterofobia, ao racismo, ao fascismo, ao nazismo, nada disso. Okay? Mas eu só acho o seguinte, tem que vir o Congresso e tipificar uma conduta por lei. Senão daqui a pouco cada um faz uma coisa. Né? Cada um faz uma coisa. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Né? Então, só para reflexão, será que essas equiparações ao crédito trabalhista, será que elas são constitucionais ou inconstitucionais? Na medida em que o 186 do CTN foi alterado por uma lei complementar, botou o trabalhista, o acidentário e o garantia real, que o garantia real na lei velha estava atrás do fisco. Na lei nova passou a ficar à frente do fisco. Mas sem problema, porque tem a força de uma lei complementar dizendo, ô garantia real, eu quero que você fique à frente do fisco. Beleza. Eu praticamente sou contra. Mas se eu fosse parlamentar, né, eu tentaria mudar isso. Mas é por lei. Vocês estão entendendo o que eu falei ou não falei? O que eu falei ou não? Então aqui eu tenho que raciocinar. Será que se colocar a gente à frente do fisco é razoável ou precisa de uma lei complementar? Outro ponto parecido com isso, que também pode cair na prova, é o artigo 44, ainda estou na primeira, tá? Artigo 44 da lei 48, de cabeça agora me enganei a lei, 4886 de 65. 48, de novo, errei. 4886 de 65, faltou o 4 aqui. 4886 de 65, olha como é que é a visão, né? O que trata essa lei? A lei 4886 trata da representação comercial autônoma. Contrato de representação comercial autônoma. Também chamado de contrato de agência. Aí entra lá com Aurélio Burê, Zampier, os professores de civil, né? André Roberto, né? Não sei quem dá aula para vocês. Representação comercial autônoma. Né? O que é o contrato de representação? Contrato de agência. Eu vou dar um exemplo. Um fabricante de bebidas em São Paulo quer que eu, aqui no Rio de Janeiro, ao invés de ele botar uma unidade aqui no Rio de Janeiro, montar uma unidade, fala assim, Carlos, a gente quer fazer um contrato com você de representação comercial. Você vai nos representar no Rio de Janeiro. Eu sou representante comercial autônomo. Cabe a mim o quê? Angariar pedidos, obter pedidos dos produtos fabricados pelo paulista. Uma caixa eu vendo ali, uma caixa eu vendo ali, eu vou obter pedidos. Quem vende é ele. Ele é que tem relação. Vou angariar pedidos e tenho direito a receber 0,2% quando o pedido for pago. Aí é contrato. Tá? Eu botei ali uma comissão. Eu recebo uma comissão. Eu sou chamado de representante comercial autônomo. Tá? Não há subordinação. Eu não estou subordinado. Não há relação de emprego. Não há. Eu sou autônomo. Tá? Pode haver exclusividade ou não. É o contrato. Depois vocês veem em casa. Contrato de representação comercial autônomo. Também é chamado de contrato de agência. Cuidado com isso na prova. Então eu tenho direito a receber uma comissão. Eu posso ser exclusivo, por exemplo, eu comercializo uma vodka qualquer. Absolute, que está na moda. Já teve mais na moda, mas enfim, é mais comum, das importadas. Então, todas as Absolutes vendidas aqui no Rio, eu sou representante comercial. O importador de São Paulo fala, só pode comprar no Rio com o Cláudio Calo. Então, eu vou a todos os hotéis e bares, estaria milionário, né? E pedir, eu que faço o pedido, né? Eu angario os pedidos e mando para São Paulo. Depois ele entrega. Deu para entender ou não? Eu sou autônomo, não há relação, eu tenho direito a receber um percentual. Vamos supor que eu consiga angariar os pedidos e o importador está me devendo 100 mil reais.
O importador de São Paulo está me devendo 100 mil reais que não me pagou ainda. Eu tenho um contrato de representação comercial em que eu sou o representante, ele é o representado. Não há vínculo trabalhista. Deu para entender? Não há vínculo trabalhista. Eu tenho direito a receber. Digamos que o importador de São Paulo venha a falir. Lá em São Paulo, teve a falência decretada. Eu tenho um crédito de 100 mil reais que eu tenho que receber na falência do Paulista. Eu tenho que receber esse crédito na falência do Paulista. Deu para acompanhar? Qual é a minha posição? Qual é a posição do credor representante comercial autônomo? Na falência, eu vou receber em que posição? O contrato de representação comercial autônoma está regulado pela Lei 4886, de 65. Lei ordinária. Tá? Lei ordinária. O contrato de representação comercial autônoma está regulado por uma lei ordinária, que é 4886. Se vocês observarem o artigo 44, diz que o representante comercial autônomo é equiparado ao trabalhista. É equiparado ao trabalhista, dada a sua natureza alimentícia. Mas aqui a equiparação é de lei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ou seja, ele é equiparado ao trabalhista, tem natureza alimentícia, mas ele é equiparado por força de lei. Não é equiparação jurisprudencial. É equiparação por lei. A lei diz que o contrato, o representante comercial autônomo, o seu crédito é equiparado ao trabalhista. Estão acompanhando ou não? Então, se você aplicar o 44, eu vou receber no 83.1 até 150 salários mínimos. Que é a posição dominante. Vocês estão entendendo, gente? Eu peguei a jurisprudência e dei 3 vertentes. Acidente de trabalho, qual foi a segunda? Honorários advocatícios e agora representação comercial autônoma. Pode cair na prova. Né? Então, a posição majoritária é que deve ser aplicado o artigo 44. Posição majoritária. Mas aqui a equiparação, pelo menos, é feita por lei. Pelo menos por lei. Só que, atenção, a questão, logicamente, não é absoluta. A questão é polêmica. Então, a posição dominante, que os créditos decorrentes do contrato de representação comercial autônoma, o representante é equiparado ao trabalhista por lei e dada a natureza alimentícia. Mas tem uma segunda posição. Que entende, uma segunda posição, que o artigo 44 da lei 4886 seria inconstitucional. Ou não teria sido recepcionado, na verdade. O artigo 44 da lei 4886 é incompatível com a Constituição. Então, não entendeu, não? Por quê? Porque ao equiparar ao credor trabalhista, acaba colocando à frente do tributário. O tributário está no 83.3. Ao colocar o contrato de representação comercial no 83.1, acaba colocando o crédito à frente do tributário. E precisaria de uma lei complementar, em razão do disposto no artigo 146 da Constituição da República. Vocês captaram a mensagem? Não? Então, esse crédito seria o quê? Para a segunda posição, crédito quirografário. 83, inciso 6 da Lei de Falências. Então, no contrato de representação comercial autônoma, a equiparação ao trabalhista é por lei, tem natureza alimentícia. Então, certamente, o STJ mantém o valor da representação comercial como credor equiparado ao trabalhista. Mas há quem sustente, tá? Deu para entender ou não? O desembargador já falecido do Rio de Janeiro, desembargador Penalva Santos, pai do Paulo Penalva Santos, PGE, desembargador Penalva Santos, né, saudoso, colocava como inconstitucional o 44. Né, ou melhor, incompatível com a Constituição. Deu para acompanhar ou não? Alguma dúvida aqui? Então, cuidado com essas equiparações. Certo é que, analisando esse julgado, tem natureza alimentícia? É equiparado ao trabalhista. Tá? Mas só para reflexão. Então, mexi com crédito decorrente de acidente de trânsito, crédito de honorários advocatícios antes da falência e o crédito do representante comercial autônomo.
Vamos para o segundo bloco. Vamos ler o julgado. Vou ler o julgado para vocês, tá bom? Mas vocês pegam em casa, tá? Procure ler o inteiro teor, que sempre é uma aula. Bora lá. Então vamos ler a jurisprudência do primeiro julgado? Não sei se todos estão. Está na área do aluno. Recurso especial número 1799041, Paraná. Ministra Nancy Andrighi, é uma excelente ministra, tá? No meu modo de ver, eu gosto muito dos julgados dela. Pluma, Conforto e Turismo S.A. em recuperação judicial. Advogado tal, administrador judicial tal. Vamos ao que interessa agora. Recuperação judicial, classificação de créditos. Acidente de trânsito, incapacidade definitiva para o trabalho. Pensionamento, natureza alimentar. Equiparação a crédito derivado da legislação laboral. Laboral, labor, trabalho, né? Eles gostam de mudar e o examinador também gosta. Impugnação de crédito apresentada em 28 de março. Recurso especial, autos conclusa relatora. 28/11/2018 estava concluso. O propósito recursal é definir se créditos concernentes a pensionamento fixado em sentença judicial podem ou não ser equiparados àqueles derivados da legislação trabalhista, para fins de inclusão no quadro geral de credores de sociedade e recuperação judicial. O STJ tem entendido que créditos de natureza alimentar, ainda que não decorram especificamente de relação jurídica submetida aos ditames da legislação trabalhista, devem receber tratamento análogo para fins de classificação em processo de execução concursal. Versando a hipótese sobre valores que ostentam indubitável natureza alimentar, pois se refere à pensão fixada em decorrência de perda definitiva de capacidade laboral do recorrido, deve ser observado, quanto a esses, o tratamento conferido aos créditos derivados da legislação do trabalho. Então, deu natureza alimentar, crédito de natureza alimentar deve ser considerado equiparado ao trabalhista. Beleza, não? Não esqueça que eu dei três tópicos que podem cair em prova, tá? O segundo é o ex-sócio, né? Certamente a questão, né, envolve sociedade limitada. A maioria das sociedades é limitada, a maioria dos casos de julgamento limitada, que é a sociedade é o tipo societário mais constituído. Então nós temos aqui o sócio A, sócio B, sócio C. Sócio C. Sócio A, sócio B, sócio C. O sócio A, sócio C sai da sociedade. Ele pode sair da sociedade de várias formas. Ele pode sair da sociedade por morte. Ele pode sair da sociedade por expulsão ou exclusão. Ou ele pode sair da sociedade porque ele exerce o direito de retirada. Direito de retirada também chamado de direito de recesso. Ele sabe por que quer sair. Direito de retirada ou recesso. Então, ele pode sair em virtude de ter morrido, ele pode sair em virtude de ter sido expulso por algum motivo, ele pode ter saído porque ele mesmo quis exercer o direito de retirada ou recesso. Se ele exercer o direito de retirada ou recesso, ele é retirante. Ele é chamado de sócio retirante. E passa a ser sócio, passa a ser ex-sócio. Então, o sócio C, ele acaba saindo da sociedade, e o sócio C passa a ser ex-sócio. Então, a sociedade fica apenas com os sócios A e B, porque o sócio C saiu. Deu para acompanhar ou não? A questão é, A e B, eles são sócios. Então, eles podem, excepcionalmente, que foi meu aluno aqui da carreira jurídica, excepcionalmente, com o capital integralizado, se o capital estando integralizado, dei isso para vocês. Lembram disso ou não? Para quem é da carreira jurídica, lembra. Quem não é meu aluno, não lembra da minha aula, mas pode saber por outro motivo, ou estudo ou outro professor. Então, em sendo sociedade limitada, e se o capital social estiver integralizado, os sócios estão isentos de responsabilidade em regra. Excepcionalmente, dívidas trabalhistas, tributárias, né, desconsideração da personalidade jurídica, uma série de coisas, excepcionalmente o sócio A e o B podem ser atingidos.
no seu patrimônio pessoal, nos patrimônios pessoais, por dívidas assumidas pela limitada em caráter excepcional. A questão é, o sócio, o ex-sócio, isso acontece muito na prática, hein? O ex-sócio pode ser responsabilizado por dívidas assumidas pela sociedade, já que ele não é mais sócio? Ah, sair da sociedade, não tem mais nada a ver com isso, né? Sair da sociedade, não tem mais nada a ver com isso. Um fato muito grave, uma situação muito grave, que o próprio sócio que sai se coloca é o seguinte: não deixe. Se ele é ex-sócio, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? O ex-sócio, ele faz, normalmente ele é ex-sócio, ele fez a cessão. Intervivos, né? Cessão de cotas. A cessão de cotas deve ser regulada pelo contrato social. Se o contrato social for omisso, tem que aplicar o 1057 do Código Civil. Cessão de cotas. Gratuita ou onerosa, né? Tem que obedecer o contrato social. O que o contrato social preceituar, tem que respeitar. Se o contrato social não preceituar nada sobre isso, temos que aplicar o artigo 1057 do Código Civil. Beleza? Mas uma questão que acontece muito é o seguinte: o ex-sócio, digamos, cedeu para o A ou cedeu para o B as suas cotas e recebeu deles R$250 mil. Já está com dinheiro no bolso. Já foi pago pelas cotas. Ele cedeu, foi pago. Isso é uma situação que ocorre. Orientem o pai de vocês, o marido de vocês, a mulher de vocês, um parente, que isso é importante. Como está com dinheiro no bolso e eles celebraram um contrato em que ele assinou o contrato saindo da sociedade. Show de bola. Está indo bem. Recebeu o dinheiro, assinou o contrato, porque houve uma modificação. Ele não pode continuar no contrato, né? Se ele não é mais sócio. Houve alteração contratual. Esse ex-sócio, gente, é fundamental que ele procure saber se houve registro da alteração contratual. Aonde? Depende. Se a sociedade for empresária, na junta comercial. Se a sociedade for não empresária, no registro civil de pessoas jurídicas. Mas é importante ele ficar atento se a alteração contratual em que ele não figura mais no contrato, se efetivamente foi dada publicidade a essa alteração. Dar publicidade. Né? Se houve o efetivo registro da alteração. Se a sociedade for empresária, na junta comercial, se não empresária, no registro civil de pessoas jurídicas, à luz do artigo 1150. Então é muito importante isso. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Para dar publicidade. Se dá publicidade, gente, as pessoas todas, né, vão saber que ele não é mais sócio. Por quê? Presta atenção. O ex-sócio, mesmo sendo mesmo o ex-sócio sendo ex, ele ainda responde pelas dívidas da sociedade. O ex-sócio, estou tentando ser bem didático, não sei se eu consigo, mas estou tentando. O ex-sócio, não é porque saiu da sociedade que ele não responde mais por nada. Ah, mas eu falei que eu botei aqui que os sócios antigos é que devem responder. E essa cláusula não é oponível a terceiros. Tá? Interpartes. O ex-sócio responde, mas para ele responder pelas dívidas da sociedade, são necessários 2 requisitos. Tá? Estou entendendo ou não? Para o ex-sócio responder pelas dívidas assumidas pela sociedade, são necessários 2 requisitos cumulativos. Primeiro requisito: as dívidas foram assumidas pela sociedade à época em que ele era sócio. Ou seja, as dívidas assumidas pela sociedade foram assumidas na época em que ainda ele era sócio. Ou seja, se ele saiu hoje, e a sociedade contrai dívidas daqui a 2 meses, ele não tem nada a ver com elas. Então, ele responde pelas dívidas sociais assumidas pela sociedade à época em que ele figurava sócio. Ah, tenho dívida tributária. Saí da sociedade e a sociedade tinha 50 mil de dívida tributária por essa dívida. E outra, só pode ser cobrado até 2 anos
até 2 anos a contar do registro. Eu saí em 2018 do curso Fórum. Foi registrado em 2018. Até 2020, eu posso ser cobrado pelas dívidas assumidas pela sociedade quando eu ainda figurava sócio. Quando ainda eu figurava como sócio. Entenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Então, 2 requisitos cumulativos. Então, por que é fundamental você sair da sociedade e alterar o contrato e registrar? Porque quando você registra, é o termo ACOR. Começa a contar o prazo de 2 anos. Porque se você sai da sociedade, altera o contrato e não registra, os credores terceiros de boa-fé, para todos os efeitos, está lá no contrato e está lá no órgão competente do registro, o quê? Que você continua sócio. Tá? Você não deu publicidade à sua saída. Então, você vai se dar mal. Então, é importante que a dívida seja contraída pela sociedade à época que você era sócio e pode cobrar até 2 anos a contar do registro. Isso, inclusive, está no disposto no artigo 1032 do Código Civil. Deu para entender? Então, aqui no caso do julgado, trata de dívida contraída pela sociedade após a saída do sócio. Dívida contraída após a saída. Portanto, basta ver os 2 requisitos. Se a dívida foi contraída após a saída, ele não tem nada a ver com isso. Ainda que seja cobrada no período de 2 anos. Vocês estão entendendo ou não? Se a dívida for, cuidado com isso na prova, aí ele está sendo cobrado ainda no período de 2 anos da sua saída. Mas se a dívida que está gerando essa cobrança, ela foi assumida pelo curso Fórum, contraída pelo curso Fórum, após a saída dele, ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com a dívida contraída antes. Então, cuidado com esses 2 requisitos. Beleza ou não? Agora, atenção, tem um plus. Conseguiram entender? Então, é importante. Agora, vamos supor... Dívida, a mesma coisa de dívida trabalhista, gente. Ó, os 2 requisitos aqui, ó, não muda nada. Só muda isso aqui, uma coisa aqui. Ó. Então, vamos supor que o ex-sócio e a dívida da sociedade seja uma dívida trabalhista. Aqui tem uma terceira vertente. Vocês entenderam tudo, né? Então, agora, a situação hipotética é essa, presta atenção. A dívida foi contraída. Não tem nada a ver com o julgado agora, hein? Eu só estou dando uma variante. A dívida social foi contraída à época em que ele era sócio. E está dentro do prazo de 2 anos. Então, não tem nada a ver com o julgado. Então, a dívida foi contraída à época em que ele era sócio e está dentro dos 2 anos a contar do registro. Beleza? Só que a dívida é trabalhista. Neste caso, ele pode ser responsabilizado por uma dívida pretérita trabalhista? Resposta, pode. A mesma coisa que as outras, pode. Se a dívida foi contraída na época que ele era sócio e está dentro do prazo de 2 anos, ele também pode ser responsabilizado. Só que tem um plus. Qual é o plus? Tem a reforma trabalhista. E que é artigo 10A da CLT. Na hora da prova vocês vão esquecer disso, então façam a remissão. Artigo 10A da CLT. Por quê? Ele pode ser responsabilizado? Resposta, se a dívida é trabalhista, foi contraída pela sociedade patronal antes da saída dele e está sendo cobrado os 2 anos, ele pode, mas cuidado, existe uma ordem. Artigo 10A, vou ler para vocês. O sócio retirante, que é o C, responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio,
somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Então, ele responde, ó, pelas dívidas trabalhistas, a época em que ele era sócio, no prazo de 2 anos. Mas responde subsidiariamente. Mas como é que é esta subsidiariedade? Observada a seguinte ordem de preferência. Então, existe uma ordem de preferência. Quem tem que pagar pela dívida trabalhista? Primeiro, a sociedade patronal, a sociedade empregadora. Primeiro ela, óbvio. Segundo, os sócios remanescentes, os sócios atuais. Então, primeiro vai para a sociedade, depois vai para os sócios A e B. Está claro ou não? Em último caso, para o sócio, para o ex-sócio. O ex-sócio, o sócio retirante. Então, existe uma subsidiariedade. Primeiro, para a sociedade patronal empregadora, ou EIRELI. Não, EIRELI pode ser porque não tem sócios, né? Primeiro para a sociedade empregadora. Depois de cobrar da sociedade empregadora, vai para os sócios atuais, A e B. E no terceiro momento, o ex-sócio. Então, o ex-sócio responde por dívidas trabalhistas? Sim, aí mas tem um plus aqui, tem um terceiro requisito, né? Se a dívida for trabalhista, ela tem que ser contraída à época que ele era sócio, no prazo de 2 anos da saída dele, e ele responde de forma subsidiária, ou seja, para cobrar dele, tem que cobrar primeiro dos sócios atuais. Então, ele tem mais uma proteção. Tá claro? Lembrando a vocês que quando a dívida é trabalhista tem natureza alimentícia, não tem empenhorabilidade do bem de família. Tá? Deu para entender? Então, tem um plus aí, que não está no julgado, mas eu quis acrescentar. Cada caso mudou a hipótese, muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Então, a reforma trabalhista trouxe mais um requisito para cobrar do ex-sócio, que é a subsidiariedade. Tem que cobrar primeiro dos sócios. Então, ele pode alegar o ex-sócio o quê? Benefício de ordem. Ó, não me cobra primeiro não, cara. Vai lá nos sócios primeiro. Tá? Vamos ver o julgado? Tá dando para acompanhar, gente? Tá legal assim a metodologia? Segundo, recurso especial. Exceção de pré-executividade. Eu prefiro chamar de objeção ou oposição de pré-executividade. Objeção, oposição tem um caráter público, né? Exceção tem um caráter mais privado. Então, eu prefiro chamar, apesar da moda, da linguagem rotineira ser exceção de pré-executividade, eu particularmente prefiro objeção ou oposição. Exceção de pré-executividade executada. Sociedade limitada, responsabilidade ex-sócio, cessão de cotas sociais. Averbação realizada, obrigações cobradas, período posterior à cessão. Aqui é o X da questão. A dívida foi após. Né? A dívida foi contraída quando ele já era ex. Recurso, ilegitimidade passiva do ex-sócio. Recurso especial, está muito rápido? Recurso especial interposto contra acórdão, publicado na vigência do CPC 73. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio, que se retirou da sociedade limitada, mediante cessão de suas cotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa, em período posterior à averbação da respectiva alteração. Na hipótese de cessão de cotas sociais, a responsabilidade do cedente, né, o que era sócio, deixou de ser, aquele que cede, pelo prazo de até 2 anos, após a averbação da respectiva modificação contratual, na junta ou RCPJ, não está aqui, mas eu botei. Restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos artigos 1030, 1032 e 1057 do Código Civil de 2002. Recurso especial, conhecido e provido. Relator, ministro Vilas Boas. É agora, de fevereiro de 2019, terceira turma. Deu para entender? Cuidado com a dívida trabalhista. Tem um terceiro requisito, a subsidiariedade. Boa pergunta para a PGM, né? Inclusive. Oi?
Não, tranquilo. Recurso, eu não falei, inclusive. Eu não falei. RESP 153, RESP 153, 7521. 153, 7521. Terceira turma. A terceira questão, tá? O terceiro tema, melhor dizendo, é a questão envolvendo o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei 11.101. Tem a ver com prazos. Né? Prazos. Não, recurso. Né? Esse terceiro é o recurso. Cismei que... É recurso. Cismei que esse é o prazo. O prazo é o último. Aqui é o seguinte, gente. O Código de Processo Civil passou a ter um sistema recursal diferente. Né? Antigamente era o quê? Decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Né? Sentença, cabe apelação. Tá? A questão é hoje é o seguinte, à luz do artigo 1015 do CPC, tem vários incisos, inclusive diz que cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória, mas desde que haja cabimento, desde que o cabimento esteja expresso e previsto em lei. O cabimento esteja expressamente previsto em lei. Então, como há um excesso, não, o juiz espirrava, agravo. Tossia, agravo. Queria ir ao banheiro, decidiu ir ao banheiro, agravo. Então, a quantidade, né, excessiva de recursos, ainda temos muitos recursos que deveriam ser suprimidos, o que não tem nada a ver com ampla defesa contraditória, né, acabou fazendo com que o legislador, né, diminuísse a quantidade, o cabimento do agravo. Então, tem várias hipóteses que não são cabíveis agravos por falta de previsão em lei. Mas o que acontece? Quando o juiz proferir sentença, cabível a apelação. E na apelação, você vai alegar aquela matéria que seria avaliada, apreciada em eventual agravo de instrumento, se fosse cabível. Isso é o que está no CPC. Né? Então, 1015 teria um rol taxativo no sentido que só cabe agravo nas hipóteses previstas em lei. No inciso 1015, inciso 13, diz isso. Outros casos expressamente referidos em lei. Então, o cabimento do agravo ficou dependente de previsão expressa em lei. Pode ser o CPC, pode ser em lei extravagante. Pronto. Deu para acompanhar? Isso aí é o que nós temos. Só que aí nós vemos que temos a Lei 11.101. A Lei 11.101 de 2005. A Lei 11.101 é uma lei que cuida de falência, então é uma situação anômala. É uma lei que cuida de recuperação, ou seja, o devedor está em estado terminal e precisa de um tratamento, para ontem. Né? A Lei 11.101 trata de interesses privados, que é o interesse dos credores que querem receber, mas também trata de interesses públicos. Trata de ordem econômica, trata de crédito, tá? E sem contar o seguinte, a Lei 11.101, que é a Lei de Falência e Recuperação, ela tem vários princípios informadores. Tem o princípio da função social da empresa empreendimento, ou seja, procura manter em funcionamento a atividade empresarial, porque a atividade empresarial mexe, é geradora de riquezas, mexe com a função social, e tem um princípio importante da Lei 11.101, que é o princípio da celeridade. É o princípio da economia processual. Artigo 7.5
Parágrafo único da Lei de Falência e Recuperação. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Ela tem todo um sistema, um microsistema jurídico específico. É um microsistema próprio. Sem contar o seguinte, os artigos 188 e 189, artigo 188 e artigo 189 preceituam, respectivamente, o seguinte. 188 diz, olha, em matéria de processo penal, que a lei de falências cuida de tudo, cuida de aspectos cíveis, penais, processuais civis, processuais penais. Tanto é assim que o artigo 188 diz, aplica-se o Código de Processo Penal subsidiariamente. 188. O CPC, é 188 mesmo? É. Artigo 188 diz, o CPP é subsidiário, então a lei de falências, o que tratar de processo penal prevalece sobre o CPP. E o artigo 189 diz, o Código de Processo Civil é subsidiário. Deu para entender ou não? Então nós temos uma seguinte, então tem toda uma série de peculiaridades de principiologia própria. Então o CPC, ele é subsidiário. A questão é o seguinte, gente. Tratando disso, ainda vou chegar onde eu quero. A Lei de Falência e Recuperação, ela tem um sistema recursal próprio. Ela tem um sistema recursal próprio. Ela tem um sistema recursal dela. Tá? Ou seja, ela, Lei de Falências, é que define qual é o cabimento do recurso. Então, tire da cabeça o seguinte, eu estou aqui no caso concreto de Lei de Falência e Recuperação com uma decisão interlocutória. Se é uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Estou diante de uma decisão que é uma sentença, cabe apelação. Não, não é isso. Tá? Em matéria de Lei de Falências, né, o recurso cabível é o que a Lei de Falências e Recuperação estabelecer. Independe, neste caso, da natureza da decisão. A lei é que estabelece recurso. Tá? Então, vocês vão ver, na própria Lei de Falências, hipótese de decisão interlocutória que cabe agravo. Hipótese de sentença que cabe agravo. Hipóteses de sentença que cabe apelação. Tá? Então, cabe o que a Lei de Falências estabelecer. Preste atenção. Exemplo, se o juiz proferir sentença denegatória, denegando a falência, sentença denegatória. O juiz não acolhe o pedido de falimentar e denega a falência. Qual é o recurso cabível? Não sei. É o que a lei determinar. Então, você é obrigado a saber de cor ou ler a lei. E o artigo 100 da Lei de Falência diz que o recurso cabível é apelação. Então, nesse caso, cabe apelação, você vai aplicar o CPC para saber quais são os efeitos da apelação, devolutivo, suspensivo, o que seja, e qual o prazo processual e qual é o processamento, o rito. Mas a lei já definiu, é apelação e ponto final. Mas preste atenção, cuidado, bateu, sentença, apelação. Mas também pode ter uma sentença decretando a falência. Sentença decretatória de falência. Decretou a falência. Qual é o recurso cabível? O que a lei determinar. Artigo 100 da Lei de Falências. Agravo de instrumento, que não está no rol do 1015. Mesma coisa, pode ter uma decisão que conceda a recuperação judicial. Artigo 58, decisão que conceda a recuperação judicial. Qual é o recurso cabível da decisão que concede a recuperação? Artigo 59, parágrafo 2º da Lei de Falências. É o recurso que a lei estabelecer. E qual é o recurso que a lei estabelece? Agravo. Então, quer seja sentença, quer seja decisão interlocutória, em termos de lei de falências, o recurso cabível é o que a lei determinar.
Deu para entender o que eu estou falando? Não? Até aí está fácil. Professor, pô, está fácil. Beleza. Vamos piorar um pouquinho. A questão aqui, gente, é o seguinte. E quando a lei de falências prever uma decisão e não prever o recurso? Aí que ficou difícil. Então, o recurso cabível é que a lei de falência preceptuar, basta ler a lei várias vezes, se a prova for múltipla escolha, memorizar, tá? Então, o recurso cabível é que a lei mandar. Agora, e se tiver uma decisão, e tem, uma decisão judicial, e tem, que a lei de falência de 2005 não prevê. E tem um agravante, né, agora. Qual é o agravante? Pode a lei de falência não prever e a decisão ser interlocutória. E não está no rol do agravo. E aí? É recorrível? Vocês entenderam ou não? A lei de falência tem decisões que ela não prevê. Exemplo, da decisão que manda processar a recuperação, artigo 52. Decisão que manda processar a recuperação, artigo 52. A lei não prevê recurso. Não é sentença, é interlocutória. Artigo 52, decisão que manda processar. É uma decisão judicial de natureza interlocutória que a lei de falências não prevê. Não prevê recurso. Aí também não está no rol do 1015. Estão entendendo? A questão aqui é o seguinte, se a lei de falência não prevê recurso, tem duas posições. Depois eu volto para o CPC. Se a lei de falências não prevê recurso, tem duas posições. A primeira posição, minoritária, né, do desembargador também falecido, Sampaio de Lacerda, aqui do Rio de Janeiro, que tem um livro da Freitas Bastos. Sampaio de Lacerda entendia, né, mas a posição dele pode ser usada ainda, Sampaio de Lacerda entendia que, como a lei de falências tem um sistema recursal próprio, a lei de falência tem um sistema recursal que é dela. Ela é um microsistema jurídico que tem um sistema recursal próprio. Se ela tem um sistema recursal próprio, e se a lei de falências não prevê recurso, é porque quer que a decisão seja irrecorrível. Como a lei de falências tem um sistema recursal próprio, se a lei não prevê recurso, tem um sistema recursal próprio, não prevê recurso, é porque a decisão é recorrível. Porque se quisesse, teria previsto expressamente o cabimento recursal. A segunda posição, que é majoritária, é no seguinte que, se a lei de falência não prevê recurso, você pode aplicar o artigo 189 da lei de falências. E aplicar o recurso que o CPC estabelecer. O CPC pode suprir esta lacuna. Então, se a lei de falências não prevê recurso, né, você pode usar o CPC subsidiariamente. Só que aqui nós temos um problema. Qual é o problema? Qual é o problema que nós temos aqui? Antigamente estava mole, CPC 73. Por quê? Se fosse decisão interlocutória, é agravo. Se fosse sentença, apelação. Só que hoje nós temos um problema. Porque pode a decisão ser interlocutória, na lei de falências, como é o caso do artigo 52, e o CPC também não prevê. Vocês entenderam? Não? Hoje temos esse problema, porque pode a decisão que está na lei de falências ter natureza interlocutória, como é o caso do artigo 52. É um exemplo. E o CPC não prevê expressamente agravo. Aí tudo bem, mas o que acontece? Aí vem a jurisprudência, vem entendendo o seguinte, como a lei de falências e recuperação tem todo um sistema próprio, tá? Não se sujeita necessariamente, você pode ampliar o 1015 de forma extensiva, interpretar extensivamente. Ou seja, a lei de falências não se submeteria, né, a esse sistema do processo civil.
Então, como a decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, porque a lei de falências é um microsistema, tem um microsistema próprio. Tem um microsistema próprio. Então, seria possível, até porque nós temos o seguinte problema. Qual o problema? Ela tem toda uma especificidade, conforme eu falei no início da aula. Principiologia própria, tá? As situações, presta atenção, para vocês entenderem. Tá? As situações envolvendo falência, as situações envolvendo recuperação judicial, essas situações exigem decisões rápidas. Está mexendo com uma série de fatores, créditos de terceiros, situações urgentes. Tá? Exige decisões rápidas, reapreciações rápidas, porque mexe com créditos, mexe com função social. Então, não pode ficar esperando para apreciação futura, em eventual recurso. Estão entendendo para entender ou não? O cara está na UTI, cara. Se for esperar muita coisa, se for esperar lá na frente acontecer alguma coisa para ser reavaliada, já está morta. Já perde a sua essência. Deu para entender? E olha que coisa interessante. Digamos que o juiz mande processar a recuperação. É uma decisão interlocutória. Quando o juiz manda processar a recuperação, é uma decisão interlocutória. E a lei não prevê recurso. Não prevê agravo. Aí você vai falar, mas tranquilo, professor. Lá na frente pode apelar. Só que lá na frente, artigo 58, quando o juiz proferir decisão concedendo recuperação judicial, se for o caso, essa decisão também é interlocutória. E a lei no artigo 59 prevê o quê? Apelação, perdão. Prevê agravo. Então, olha só, não tem previsão de agravo e não tem previsão de apelação. Está entendendo ou não? Não tem previsão de agravo e aqui não tem previsão de apelação. Então, essa matéria aqui não vai poder nem ser apreciada em eventual apelação, porque não cabe. E outra coisa, não tem sentido essa matéria aqui, logo no início, ser apreciada no futuro, porque vai causar prejuízo a todo o processo recuperatório. Deu para entender, não? Então, essas regras que aplicam no CPC, nada no direito é absoluto, você tem que saber sopesar. Então, no caso da lei de falências, né, você pode, nesse caso da decisão que manda processar, muito embora a lei de falências não preveja o recurso cabível, né, e muito embora o CPC também não prevê agravo, é cabível agravo, porque a lei de falência tem toda um sistema jurídico peculiar, específico, um microsistema. Deu para acompanhar? Antes de terminar esse terceiro e passar para o próximo bloco. Dá tempo, amigo? É melhor passar. Então passa aí. Passa, não tem problema. Para mim é indiferente. Lei 11.101, recurso especial. Não dei, né? Anotem, por favor. Desculpe. RESP 172-2866. RESP 172-2866. MT, Mato Grosso. Luiz Felipe Salomão. Luiz Felipe foi... toda vez que você tiver um julgado Luiz Felipe, né? Luiz Felipe, Belize, né? Procura guardar e botar no caderno, porque foram desembargadores do TJ, do RJ. Se você vai fazer concurso para a magistratura do Rio, não é bom você guardar, porque são originários do TJ do Rio. Luiz Felipe Salomão foi juiz de falência, inclusive. São dois excelentes ministros, desembargadores do TJ do Rio. Procurem guardar, porque o que eles escrevem, né, nada é besteira, né, tem todo o seu conteúdo técnico. E segundo, ainda mais quando você faz concurso para a magistratura do Rio, né, o examinador deve estar bem atento ao que o STJ diz e a relatoria desses ex-desembargadores fluminenses. Tá? Então, vamos embora. Recurso especial, recuperação judicial, sistema recursal, decisão interlocutória, honorários do administrador judicial e renovação de benefício. Agravo de instrumento, cabimento, artigo 1015, parágrafo único do CPC, interpretação extensiva.
Ou seja, mais uma mitigação, né? Aquela ideia da taxatividade, possibilidade. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que, aspas, permanece em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, às quais se aplicará supletivamente este código. É o 1046, parágrafo 2º, é bom até anotar. Né? Lá no artigo 189, também sugiro que coloque o 1046, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que diz isso. Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, às quais se aplicarão supletivamente este código. Então, complemento o 189 da Lei de Falências. Ratifica. 2. A Lei de Recuperação e Falência previu o sistema recursal próprio, prevendo para diversas situações específicas o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu ainda, em seu artigo 189, que, aspas, no que couber, fecha aspas, haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral. 3. Com relação aos recursos por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica, não há vedação específica na Lei 11.101, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a lei especial. Deveras, verifica-se que a lei especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. O exemplo é o 52. Não tem recurso prevendo para contraditar, para impugnar. 4. O rol taxativo do artigo 1015 do CPC 2015 não afasta a incidência das hipóteses previstas na Lei de Falências, pois o próprio inciso 13 estabelece o cabimento do agravo de instrumento nos, aspas, outros casos expressamente referidos em lei. Havendo disposição expressa da Lei de Falências, essa prevalecerá sobre o número clausos do disposto no CPC, aí, sem dúvida. De modo que a aplicação desse código será apenas para suprir as lacunas e omissões. Por outro lado, se o provimento judicial no âmbito falimentar enquadrar-se em uma das hipóteses do rol do diploma processual, será também passível, lógico. Se a Lei de Falência prevê o recurso, é o recurso. Né? Se tiver no 1015 a previsão, também. Nas decisões interlocutórias, agora é que importa, nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do artigo 1015 do CPC, justamente porque, estão entendendo ou não? Quando a Lei de Falências prevê, aplica o que está previsto. Quando a Lei de Falências não prevê e o 1015 prevê, aplica o 1015. Mas e quando não se prevê nada? É o que está tratando esse quinto item. Justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperação, haverá tipificação com a rácio do dispositivo. Falta de interesse e utilidade da revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais, ou seja, há uma necessidade na falência e recuperação que haja uma impugnação imediata. O devedor está em situação de calamidade. 6. Assim como se dá nos procedimentos previstos no parágrafo único do artigo 1015 do CPC, as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita. Ou seja, você não tem condições, né, tomar uma decisão aqui e esperar uma sentença para, na apelação, reapreciar a questão, que, via de regra, se limita a reconhecer fatos e atos processuais firmados anteriormente. Consequentemente, e deixou aqui de colocar o seguinte, aquela hipótese 52, que seria a hipótese de uma decisão interlocutória e, no final, né, de decisão interlocutória, agravável com agravável. Além disso, a natureza também processual de execução coletiva e negocial, execução coletiva, falência, que não é coletiva, é concursal, a gente vai ver. E negocial é recuperação é um negócio. Da lei de recuperação e falência, justifica uma interpretação do parágrafo único do artigo 1015, no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentares e recuperatórios. Na hipótese,
o magistrado de piso, gente, evitem isso. Se vocês virarem desembargador por algum motivo, evitem falar dessa forma. Acho, chega a ser desrespeitoso, ao meu ver. Magistrado de piso, daqui a pouco é o rodapé, né? Porcelanato, né? Na hipótese, o magistrado de piso, gente, para de falar de piso. Né? Outra coisa que eu também não gosto, quando os colegas falam, o assessor, baixar o inquérito. Eu nunca coloco. Né? Eu trabalho com inquérito. Baixar o inquérito para DP. Parece que se abaixar, parece que ele está abaixo de mim. Né? Eu acho estranho. Eu boto retorne os autos à autoridade policial. Né? Retornar os autos. Porque o delegado, a autoridade policial, ela não está abaixo de mim. Né? São atribuições diferentes. Então, evitem falar magistrado de piso. Soa estranho, para quem lê, o destinatário pode se incomodar. Né? E com toda a razão. Magistrado de primeiro grau. Né? O juízo a cor. Acabou. A magistrado de piso. Uma nomenclatura que, particularmente, eu não gosto. Na hipótese, o magistrado de piso indeferiu os pleitos das recuperandas contra a renovação do benefício fiscal e determinou que elas efetuassem o imediato depósito de 50% dos honorários do administrador, sob pena de convolução da recuperação e falência. Portanto, tal decisão desafia o recurso de agravo. Tá? Então, entendeu que cabe agravo, muito embora não haja previsão do agravo. Tá? Tem todo o sistema próprio. Captaram a mensagem aqui? Ó? Deu para entender ou não? Então, a lei de falências é diferente. Como o CDC é diferente, como o Juizado Especial Criminal é diferente, né? Você tem que respeitar a essência da especificidade do Instituto de Falência e Recuperação. A essência. Então, o CPC é a norma geral. Mas não adianta querer você tratar as situações especiais e inusitadas se vocês não têm conhecimento do que se trata de falência e recuperação. Aplica lá o CPC. Não é bem assim. Você tem que respeitar a principiologia, a especificidade, né? É especial por algum motivo. Tá claro? Quarto item, contagem de prazos. Né? Vocês sabem que agora, mesma coisa, também tem suas peculiaridades. Eu quis trazer, não sei se vocês perceberam, né? As alterações de CPC, né? Mas na lei de falências dá uma freadinha, que não é bem assim. Né? Então, o CPC de 73, que está derrogado, está revogado parcialmente, estabelecia, nessa parte, que os prazos eram corridos. Então, você conta sábado, domingo, tá? Os prazos eram corridos. Tá? Aí veio o CPC de 2015, cujo artigo 219 estabelece que os prazos são contados em dias úteis. Tá? Então, houve uma mudança significativa. Artigo 219 do CPC, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, sábado, domingo e feriado não computa. Está claro? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pula para a segunda. 10 dias úteis. Logicamente, se são dias úteis, demora mais, né? Quando você vai comprar um armário, quando o cara fala 30 dias, você pergunta logo, é úteis? Né? São úteis ou corridos? 30 dias corridos, uma coisa. 30 dias úteis, meu Deus do céu. Né? Uma eternidade. Né? Ainda mais no Brasil, que é cheio de feriado. Né? Então, dias úteis. Aí, nesse meio tempo, tem aqui a Lei 11.101, de 2005. A Lei 11.101 tem uma série de prazos. Inclusive, a Lei de Falências e Recuperação não trata de dias úteis. E quando a Lei de Falências foi editada, sancionada em 2005, estava em vigor o CPC de 73. Depois, 10 anos depois de Lei de Falências, é que veio o 219. E nós temos uma série de prazos importantes na Lei de Falências. Quer ver? Uma série de prazos. Um é o artigo 6º. Presta atenção. Já anotaram aí, né? Vou precisar do quadro. Para vocês terem uma noção de recuperação. Depois a gente lê o julgado. O curso fórum atravessa grave crise econômico-financeira e entra com uma petição inicial. Gente, isso aqui é hipotético. Petição inicial. O próprio devedor tem que fazer o pedido de recuperação. Na lei de falências brasileira, a recuperação só pode ser pedida pelo próprio devedor. Não podem os credores, não pode o MP, não pode de ofício, só o devedor. Então, o fórum pediu a recuperação. Ao pedir a recuperação, a petição inicial, o juiz vai apreciar o juízo.
Ao apreciar a petição inicial, o juiz vai fazer o seguinte: vai analisar se a petição inicial está em ordem, à luz do artigo 51. Vai analisar se os documentos, se ela está devidamente documentada, instruída, de acordo com o 51. Está claro? O juiz não vai conceder ainda. O juiz só vai analisar se a petição está em ordem, se é necessário mandar emendar ou não mandar emendar. Se estando em ordem, o juiz decide e manda processar, decisão de processamento da recuperação judicial, artigo 52. E essa decisão, o juiz intima o membro do Ministério Público, o juiz suspende, atenção aqui, ó, 52.3, importante a lei aberta, suspende as execuções dos credores abrangidos. Isso aí vocês vão ver mais à frente, não posso parar para explicar com profundidade. Isso aqui dá uma aula. O juiz suspende a execução daqueles credores que estão executando o curso fórum e sejam abrangidos pela recuperação. 52, inciso 3. Está claro ou não? Mas fica suspenso por quanto tempo? Os processos executivos, salvo, não serão suspensos a execução fiscal, não serão suspensos os credores que não estejam abrangidos. Aqui você tem que observar o artigo 6º, parágrafo 4º. Não fica suspensa a execução ad eternum. Artigo 6, parágrafo 4º. Vai anotando no caderno. Fica suspenso, os prazos ficam suspensos por 180 dias. Esses 180 dias, a doutrina chama de stay, e a jurisprudência também, period. Por que fica suspenso o prazo? Por que ficam as execuções suspensas, gente? Não todas, né? Só as execuções dos credores que estejam abrangidos. Execução fiscal não suspende, execução de crédito não abrangidos não suspende. Mas fica suspenso por quê? Para que o credor, gente, tenha tranquilidade, paz, para elaborar o seu plano de recuperação judicial e apresentar. Para elaborar o seu plano de reestruturação. Ele está em grave crise, ele quer apresentar um plano para ver se consegue sanear a sua crise. Está claro ou não? Ele ainda não apresentou o plano, não vem com a petição inicial. O plano vai ser apresentado a posteriori. Estão entendendo ou não? Então, enquanto ele está elaborando e vem apresentar o plano, as execuções dos credores abrangidos, as execuções ficam suspensas por 180 dias. Então, está claro? Porque não adianta você ficar arrebentando com ele, né, dando soco no estômago dele, e ele tentando se recuperar. Não tem sentido para tudo. Né? Do 52, vamos para o 53, ou seja, então com a lei aberta, o que diz aí? Da decisão que manda processar a recuperação judicial, o devedor tem 60 dias improrrogáveis, para quê? Para apresentar o plano de reestruturação. Sob pena, se não apresentar, decretar falência. Não está escrito isso? 60 dias a contar do 52. Tá? E detalhe, aí depois vem 53. Apresentou o plano, os credores 55. O que pode acontecer? Nenhum credor, ninguém manifesta objeção ao plano apresentado. Se ninguém manifestar objeção, vai para o juiz conceder recuperação. Se algum credor manifestar, apresentar alguma objeção, alguma contrariedade ao plano, o juiz vai convocar a Assembleia Geral. Está dando para acompanhar ou não? 55. Então, olha aqui, ó. Pedido, manda processar, suspende execuções por 180 dias, stay period, né? 53, tem que apresentar o plano em 60 dias a contar do processamento. 55, se ninguém manifestar objeção, o juiz concede. Se alguém manifestar, o juiz vai convocar uma assembleia para os credores deliberarem na assembleia, tá claro? Mas atenção aqui, ó. Da decisão que manda processar a recuperação, tem que ter, se tiver que ter Assembleia Geral, vai ter que ser Assembleia Geral em até 150 dias. Está na lei.
a contar. Então, vocês entenderam porque o artigo 6º não foi um valor, não foi algo aleatório. Diz o seguinte, as execuções ficam suspensas em até 180 dias? Hein, pessoal? Vocês entenderam por que a lei determinou a suspensão em 180 dias? Por quê? Porque em 60 tem que apresentar o plano. Em 150 dias, se tiver que ter Assembleia Geral de Credores para deliberar pelo plano. Então, a lei determinou a suspensão de 180 dias para que dê tempo de apresentar o plano, para que dê tempo de ter Assembleia Geral de Credores, para que o devedor possa ter tranquilidade, estou entendendo ou não? De apresentar o plano e esse plano ser avaliado, analisado pelos credores. Captaram ou não captaram? Entenderam? A questão aqui não é essa. Isso aqui eu só dei um apanhadinho para vocês, um organograma básico. A questão é a seguinte, esses prazos de 180 dias, 60 dias, 150 dias, são contados corridos ou em dias úteis? Principalmente o julgado trata do stay period. O prazo de 180 dias. É corrido o prazo? Ou seja, aplica-se o 219 do CPC? Dia útil? Gente, vamos raciocinar? Tá? Se você quiser aplicar o CPC, que aplique. É teratológico? Não. Porque você pode alegar o quê? Não é a minha posição, nem do STJ. Mas você pode adotar o quê? Número 1. A lei de falência não cuida da natureza do prazo. Então, se ela é omissa, aplica o artigo 189, que manda aplicar o CPC subsidiariamente, aplica o 219. Dia útil. Pode aplicar isso? Pode. É errado? Errado não é. Se a lei de falência não diz qual é a natureza do prazo, considerando que o artigo 189 manda aplicar o CPC subsidiariamente, aplica o CPC subsidiariamente, o 219 do CPC, seria dia útil. Está claro? Não é errado. Não é a melhor posição. Porque vamos raciocinar? Se eu entro numa loja, né? Fiz uma pequena reforma agora no apartamento, né? Aí chego para o meu marceneiro, faz aqui o meu banheiro aqui, o meu armário do banheiro. Eu falo, qual é o prazo que você dá? 20 dias. Imediatamente eu falo, 20 dias corridos ou úteis? Porque se for 20 dias úteis, cara, eu vou ficar um tempão sem armário de banheiro. Um saco. Né? E ele vai perder possivelmente o cliente. Se forem 20 dias úteis, até 20 dias corridos, é muito mais rápido. Né? Conta sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, rapidinho passa. Então, aqui é a mesma coisa. Cara. Qual é a ideia? Gente, a recuperação é ruim para o devedor? É um benefício, mas é ruim. Ninguém quer recuperação. O devedor faz de tudo para não entrar em grave crise econômica. Ele torce para não entrar em grave crise econômica. E a recuperação tem por base a recuperação, função social. Se a função social também está dentro da função social, o quê? Está implícito no princípio da função social. Quer seja da propriedade, função social do contrato, função social da empresa, o quê? Solidariedade. Todo mundo, né, em busca de uma função social. Então, o que acontece? É lógico que é ruim para o devedor estar em recuperação, mas é muito ruim para os credores que o devedor dele esteja em recuperação, porque ele está deixando de receber, está vendo desvalorização do crédito, não é verdade? Existe uma expectativa se vai receber ou não. Então, e outra coisa, parou tudo, né? As execuções estão suspensas. Então, você também não pode aumentar o sofrimento dos credores. Tá? Os credores até abrem mão de alguma coisa, os credores até se esforçam um pouquinho, até porque para eles é melhor que o devedor esteja em recuperação e se recupere a que venha a falir, e ele entrar num concurso e talvez não receba, mas você também não pode adotar medidas que vocês causem sofrimento extremado, excessivo aos credores. Para eles já é ruim, suspende a execução, não está recebendo, eles vão, certamente, uma parte do crédito eles vão perder, né? Eles vão abrir mão de alguma coisa, não é verdade? Para tentar um acordo. Então, o que acontece? E outra coisa, então, diante da peculiaridade da falência e da recuperação, esses prazos devem ser contados corridos, e não em dia útil.
Ainda mais que não tem natureza processual. Quando o prazo não tiver natureza processual, não há razão de ser o quê? Dia útil. Se o prazo for de natureza de direito material, não tem que ser em dia corrido e não em dia útil. E não é só isso. Ainda que seja natureza processual, a gente tem que repensar. Na recuperação, na falência, você não pode o quê? Retardar a solução do problema. Porque se você coloca dia útil, você retarda. Então o STJ entende que o prazo, presta atenção, do artigo 6º, parágrafo 4º, e todos aqueles prazos decorrentes do 52 são contados em dias corridos, não se aplicando o disposto no artigo 219 do CPC. O prazo do stay period, do artigo 6º, parágrafo 4º, e todos os prazos decorrentes, corolários, do artigo 52, são contados em dias corridos, dada a peculiaridade da falência e recuperação. Vocês estão entendendo? Quero mostrar, vocês têm que observar o microsistema. Vamos ver o quarto, recurso especial, anotem, Marco Aurélio Belize. Excelente desembargador. Foi um excelente desembargador, né? Hoje é ministro. 1698, 283, de Goiás. 1698, 283. 1698, 283, GO. Relator Marco Aurélio Belize, Banco Votorantim, Bruno Henrique, advogado, isso não interessa, advogado não interessa. Bora lá, ementa. Leia o inteiro teor, pega o inteiro teor, bota no seu caderno inteiro teor. Tá? Nada de síntese, nada de ementa. Recurso especial. Recuperação judicial, discussão quanto à forma de contagem do prazo, previsto no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei de Falências, parênteses, stay period. Se contínua a contagem ou se em dias úteis. Em razão do advento do CPC de 2015, a aplicação subsidiária da Lei Adjetiva Civil à Lei de Falência e Recuperação, apenas naquilo que for compatível. Ou seja, o CPC é subsidiário naquilo que for compatível com as suas particularidades, com a sua unidade lógico-temporal, prazo material, reconhecimento, recurso especial. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, ele inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis. Adveio intenso debate no âmbito acadêmico. No âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação das decisões díspares nas instâncias ordinárias quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Falências. Destacadamente, acerca do lapso de 180 dias. É isso que eu acabei de falar. Da suspensão das ações de execução de cobrança contra a recuperanda. Dos regramentos legais, 219 do CPC, 189 da Lei de Falências, ressai claro que o CPC, notadamente, quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei de Falências que se revistam de qualidade processual, sem olvidar a dificuldade de ordem prática, isso é verdade, de se identificar a natureza de determinado prazo. Então, vocês vão ter essa dificuldade, se é processual ou material. Ele está enfatizando aqui. Se material processual, cuja determinação não se dispôs, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo. Este é o critério legal imposto ao intérprete, do qual ele não se pode apartar. A aplicação do CPC de 2015, no que se infere à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível no que couber. Então, não aplica direto com aquela primeira posição. No que couber, naquilo que não refugir de suas particulares inerentes. Aquilo que eu falei, a Lei de Falência tem suas particularidades. Vocês têm que respeitar isso. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei de Falências apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei Especial em Comento. Ou seja, está dizendo aqui o seguinte: primeiro ponto, a norma é de direito material? Não é dia útil. A norma é de direito processual? Sim, é dia útil. Mas ainda que seja de direito processual na Lei de Falência e Recuperação, você tem que respeitar ainda a particularidade. Não pode contrariar a lógica. Estão entendendo ou não?
Em resumo está na adição, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na lei de falência, simultaneamente. Primeiro, tem que se tratar de prazo processual. E segundo, não pode contrariar a lógica temporal estabelecida. Vocês entenderam ou não? Não basta ser processual. A Lei 11.101, ao erigir o microsistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhes são próprios, o modo, o ritmo, pela qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise. Tem alguém em crise, cara. Está entendendo? Tem alguém em crise. Não é razoável que os prazos sejam em dias úteis. Né? E sem contar o seguinte, não pode esquecer de colocar no caderno agora o artigo 7.5, parágrafo único. A lei é clara. Né? Deve-se respeitar o princípio da celeridade e economia processual. O quê? O que está querendo com isso a lei de falência? Meu amigo, a lei de falência e recuperação diz, né, respeita-se os princípios da celeridade e economia processual. Será assim, em dias úteis, você está respeitando o 75? Trocando em miúdos. A lei de falências cuida de um microsistema próprio. A lei de falências tem não só é uma lei especial, como tem especificidades, que é fundamental que seja o quê? Que devem ser respeitadas. Beleza, gente? Fico por aqui, deixo um abraço grande para vocês aí. Encontramos no Falência e Recuperação. Quem é do online e não fez as etapas anteriores, pode fazer a turma de Falência e Recuperação, vocês não vão se arrepender e também não vão boiar. Né? A forma da aula, eu acho que vocês vão conseguir captar, né, que eu começo desde o início e vou gradativamente piorando, né, tornando a coisa mais... Né, mas vocês vão entender, vão ter uma base que vocês vão pegar. Depois vocês voltam para fazer empresa, sociedade, título de crédito. Tá bom, gente? Prazer, um bom final de semana.